E eu estou aqui com o pastor Leandro Almeida, vulgo Leandrinho. Pastor... A gente chama de Leandrinho, né, Tá Leandro? certo, é isso aí. Tudo bem, querido? Tudo jóia. É um prazer enorme estar aqui no Mente Aberta também. Esse programa que ajuda a galera aí a pensar um pouquinho melhor. Exato, aí, né? Refletir, né? É verdade. Leandro? E, sobretudo, refletir em certos assuntos que acabam sendo ensinados nas ruas, nas escolas, de maneira errada. Que é uma questão Deturpada, né? Deturpada, exato. A questão do relacionamento. O ministério que você é líder, junto com a Aline, é do olhar ao altar. Isso, né? do olhar ao altar. Começou como isso aí? Foi com vocês, como namorados? Não? Como é que foi com ele? Não, foi depois de casado já. A gente sempre teve um inconformismo nessa área da nossa vida, no bom sentido. Eu sou filho de pais divorciados, a Aline também. Então, aos 11 anos de idade, meu pai indo embora. Oh, meu Deus. Traiu minha mãe, arrumou outra esposa. E a Aline, aos 11 anos de idade também, por que pareça, viu o pai dela indo embora. E nós iniciamos nosso relacionamento, nós nem cristãos éramos. Que coisa. Então, depois de um ano, nós conhecemos Jesus. E aí, quando começamos a ter o entendimento a respeito do relacionamento como deveria ser, nós decidimos algumas coisas quando namorávamos, para que não viéssemos a sofrer as mesmas consequências que os nossos pais sofreram no casamento. Então foi um tratamento de profilaxia, né? Para evitar o problema. Exato. Então a gente nós decidimos muitas coisas. Olha, pode quebrar o pau dentro de casa, mas divórcio nós nunca vamos falar. Né? Se tiver um estiver gostando do que o outro está fazendo, a gente vai conversar, a gente vai falar. Claro que não é fácil, é difícil e, como você disse no início, exige muito esforço. Né? Eu gosto quando uma das maiores referências para nós sobre casamento, que é o pastor José Gonçalves, ele fala: casamento não vem pronto, se constrói. Se constrói, é uma construção. É uma construção. Né? E construção, você não vê nenhum pedreiro tudo bem ralando, não, é difícil. Sim. Rala. Ainda mais que você trabalha em equipe, né? É verdade. É uma construção a dois, É uma né? construção a dois, cada um tem um entendimento, aí vem os ajustes que precisam ser feitos, né? Então não é fácil. Pastor Leandro, a nossa equipe aqui da Rede Super foi às ruas para coletar algumas dúvidas que as pessoas têm sobre relacionamentos saudáveis. Vamos conferir a primeira dúvida que temos. Manter um relacionamento de casal requer um esforço de ambos? Olha, Leandro, isso é muito interessante que essa moça perguntou, porque às vezes um dos cônjuges se esforça muito para manter um bom relacionamento, outro não está nem aí. Como é que é isso? Assim, se os dois não cooperarem, não dá certo, ou vale a pena ficar tentando? Nós já temos trabalhado há alguns anos, né, nessa área e somos bem específicos nesse assunto de relacionamento, com namorados, com casados, até mesmo com solteiros. E a gente percebe que essa característica aí de um se esforça mais, o outro não, e é o que muitos casados vêm pra gente questionar. Eu tô me esforçando bastante, mas ela não tá fazendo por onde? E por aí vai. Isso tudo vai ter um problema lá na origem, lá atrás, quando você cresce tendo a consciência do que de fato é o amor, qual é a formação que você vai ter, que vai te ensinar o que é amor, o que é um relacionamento saudável, o que é um casamento. O que é um casamento? Um grande escritor, Timothy Keller, ele afirma o seguinte, que o solteiro não pode viver bem na condição de solteiro se ele não tiver uma visão clara e bem equilibrada sobre o casamento. Então, a pessoa que não tem essa visão clara aqui na solteirice, ela chega lá dentro do casamento querendo promover o eu e não o nós. É onde ela exige um esforço do outro para agradá-la, porque ela quer que o egoísmo impere. Ela não fala isso, é claro, mas toda a construção do relacionamento dela, ou da definição que ela tem de amor, de relacionamento, de casamento, vai trazer para isso, vai apontar para isso. Opa, peraí, eu estou casando para eu ser feliz, então logo, não sei eu que tem que mudar, é o outro que tem que se esforçar para fazer tudo o que ele puder para me fazer feliz, e ponto. Então a pessoa está no centro do processo e quer que o outro se adeque, né? Exatamente. E nós temos vivido um auge disso na nossa geração, que é essa geração da pós-modernidade. Ela entra com um perigo da superficialidade no relacionamento e eles se casam não por causa do outro ou não por causa de um propósito ainda maior, que é expressar a glória de Deus. Eles se casam por causa de si mesmos, para satisfazer seus desejos emocionais, sexuais, pessoais e por aí vai, e se esquece que casamento não é um só, são os dois juntos, né? Você tem que deixar de promover o eu para começar a promover o nós. E isso é esforço. Perfeito. Temos mais uma pergunta agora, a pergunta na tela, vamos lá para você responder, pastor Leandro, vamos ver
Quem manda é a Marta, aqui de Belo Horizonte. Como é que vamos garantir que respeitamos os direitos um do outro no relacionamento? Como é que eu sei que eu estou respeitando? Tem um critério? Olha, a gente sempre gosta de falar sobre o feedback dentro do relacionamento e o termômetro dentro de um casamento. A gente usa 3 termômetros dentro do casamento para saber se está legal ou não. O casal ora junto, consegue orar junto, né? Casal cristão. O casal tem uma comunicação boa dentro do casamento. O sexo acontece dentro do casamento, então isso mostra muito do que o outro está pensando sobre o relacionamento. Agora, o que mais vai ajudar aí, eu acho que é o diálogo. A conversa vai falar, olha, eu estou te respeitando? Você está se sentindo respeitada? As pessoas, às vezes, elas não fazem as perguntas que são, assim, extremamente simples, mas tudo isso por quê? Porque não é cultivada a amizade dentro do relacionamento, né? E a amizade é o que vai trazer essa comunicação de uma forma muito tranquila, de uma forma muito saudável e que vai fazer com que ambos estejam abertos e livres a perguntar um para o outro, olha, você está se sentindo respeitada? Eu já ouvi... eu não sei se eu estou respeitando a pessoa que eu amo. Pergunta. Eu já ouvi alguns casais, sobretudo o marido ou o namorado, falando, eu não vou perguntar, não vou dizer, porque tudo que eu disser pode ser usado contra mim no tribunal. Porque parece que alguns relacionamentos, a comunicação no casal parece muito mais um embate teológico, uma discussão do Congresso, no tribunal do juiz, não é? É verdade. Mas por quê? Porque eles pensam que casamento é igual um ping-pong, onde um tem que cortar para cima do outro, eu ganhei. Eles entram em algo que não está dando certo ali no momento do casamento, eles entram como se estivessem entrando numa batalha, numa briga. E peraí, quando eu entro numa briga, tem que ter um vencedor. E se tem um vencedor, tem que ter um perdedor. Então eu entro para fazer a Aline perder e eu ganhar. Uau! Só que no casamento, quando um perde, você também... os dois perdem. Né? Eu costumo... eu li em algum lugar que se compara o casamento não ao jogo de ping-pong, onde um corta para cima do... mas a um jogo de frescobol. Bolinha tem que estar o tempo todo ali em cima. Se cai, os dois perdem. Essa consciência que falta. Peraí, se um fizer errado, se um quiser ganhar sobre o outro, quiser sobressair sobre o outro, os dois vão perder, cara, vão perder. Rubem Alves faz essa colocação nos livros dele, é muito interessante. Rubem Alves, né? Bom, vamos ouvir, uma moça na rua também tem uma pergunta para fazer para o pastor Leandro. Vamos lá? Um relacionamento saudável é sinônimo de sucesso conjugal? Pois é. Muito interessante isso, que eu tenho refletido exatamente sobre isso nesses últimos tempos, nesses últimos meses aqui. A gente fala muito para os solteiros e namorados sobre santidade, né? Olha, seu relacionamento tem que ser santidade. O que é viver santidade? É agradar ao Senhor. Você não vive santidade, as pessoas hoje têm vivido santidade, mas por um motivo egoísta do que para agradar o próprio Deus. A santidade é um estilo de vida para agradar a Deus. Você vive santidade para agradar a Deus. Mas as pessoas têm usado isso como um amuleto mágico para poder ser feliz no casamento. Opa, peraí, se eu não fizer nada de errado no meu namoro, plim, automaticamente o meu casamento vai ser maravilhoso. Exatamente isso. Mas só que não é assim. O casamento não vem pronto, ele se constrói a cada dia, mais e mais, são novos desafios. Você precisa se reinventar muitas vezes no casamento, se adaptar, se adequar e crescer juntos nesse relacionamento. Então tudo isso, tem até um teólogo, se não me falha a memória, chamado Stanley Hauerwas, ele vai afirmar o seguinte, ele numa conversa com alguns amigos, ele falou assim, eu casei com minha esposa teve 5 maridos. Aí o pessoal, como assim? Aí ele falou, cada um deles era eu. Porque as pessoas mudam, né? As pessoas mudam. Então nessa que muda, a gente precisa fazer algo, a gente precisa estar sempre, constantemente fazendo uma manutenção nesse relacionamento, reflexão, a solitude que vai trazer reflexão. Opa, peraí, eu estou sendo um bom marido, sendo uma boa esposa e por aí vai. E ter essa consciência, peraí, não é porque eu tive um namoro legal aqui que eu não preciso fazer mais nada dentro do casamento, porque esse tempo de namoro legal, saudável e santidade me garante automaticamente um casamento de sucesso. Não garante. Foi bom e foi importante naquela fase. Agora você vai ter que fazer tudo de novo. Exatamente. Aqui é a pergunta do Vitor. Como usar a nossa personalidade para ajudarmos um ao outro? Boa pergunta, pastor. E aí?
O primeiro de tudo é saber se eu sei qual é a minha personalidade. Ah, sim. Que é difícil. Entendeu? A minha personalidade, a minha maneira de me comportar, que pode ser oriunda aí dessa personalidade e tudo mais. O autoconhecimento é extremamente importante, porque senão você nunca vai saber como ajudar o outro. Peraí, você não conhece nem a si mesmo, né? Vai conhecer o outro e por aí vai. Se você não sabe disso da sua própria parte, você vai ficar o tempo todo querendo mudar o outro, quando possivelmente você é que vai precisar da mudança. Né? Agora, eu acho muito interessante essa questão da personalidade, do comportamento também, porque a personalidade vai ajudar no comportamento, né? Vai contribuir para a maneira como eu me comporto dentro do relacionamento. Muita gente não tem esse autoconhecimento e erra muito, achando assim, nós somos incompatíveis, acabou. Mas a compatibilidade ela pode ser desenvolvida. Né? Quando eu conheço o outro e quando eu me conheço, eu sou um tipo de pessoa mais nervosa, mais sanguínea, mais desse jeito, a outra pessoa é mais de um outro tipo, mais reservada e tudo mais. Quando eu chego para conversar com a outra pessoa, quando eu chego para discutir alguma questão de uma forma saudável, eu estou chegando como se ela fosse como eu, ou eu sei como ela é e chego da maneira como ela entende. Perfeito. Né? Há muitos anos atrás, e tem um livro aí que até hoje roda muito, as pessoas conhecem muito, do autor Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Ele fala exatamente isso. Às vezes você está enchendo a sua mulher de presente, mas não é isso que está dizendo que você a ama. Ela sempre está insatisfeita. Aí vem nos gabinetes, poxa, pastor, não sei o que eu faço mais. Dei cartão de crédito ilimitado para ela e nada adiantou. Mas às vezes essa esposa ela quer simplesmente um tempo de qualidade. Ele chama isso mesmo, tempo de qualidade, onde você fica com ela e todo para ela. Outra linguagem. Outra coisa. Eu tenho algumas pessoas da igreja, algumas amigas que falam o seguinte, são 4 linguagens de amor, porque o presente toda mulher gosta. Pode descobrir a outra. É verdade. Nós temos mais uma pergunta, vamos lá. A ela. É o Renato Dogal, lá de Diamantina, a linda cidade de Diamantina, aqui em Minas Gerais. Como é que podemos delegar as tarefas de promoção do relacionamento de modo que ninguém fique sobrecarregado? Às vezes fica assim, em cima de um, né? Às vezes fica em cima do cabeça, o marido, às vezes fica em cima da esposa. Tem jeito de dividir essa carga? Tem sim. A partir desse diálogo, eu e a Aline, por exemplo, no casamento, né? Nós dois somos muito ativos na igreja. É claro que eu sou muito mais ativo. Nós temos 2 filhas, então se a gente não fizer isso, de manhã você cuida das meninas e eu vou trabalhar. Porque senão um quer que o outro faça a mesma coisa sempre. E aí sempre vai acontecer de um ficar sobrecarregado e por aí vai. Mas a maneira dessa promoção de delegação aí não é chamar, eu sou homem, eu resolvo. Não. Às vezes o cara não sabe lidar com finanças. Ele é péssimo, tá vendo a família dele cair no financeiro, mas a esposa era boa, mas porque ele é o homem, ele vai... Não, por favor, amor, me ajuda nisso aqui. Ok, eu acho que é colocar sobre a mesa e tirar todo o orgulho, sabe? E falar assim, não, eu não sou legal de fazer isso, eu não consigo fazer isso, estou disposto a aprender, me ajuda. Você é melhor nisso? Pode pegar isso para fazer? E as coisas vão caminhando dessa forma. O casamento é esse caminhar juntos, né? São os dois debaixo de uma mesma missão, caminhando para um propósito. Mas uma pergunta que vai ajudar muito isso a acontecer é: para onde nossa família está indo? Sim. Né? Porque não é só dormir, acordar, trabalhar, pagar conta, voltar para casa. Acho que isso é um tipo de vida muito sem graça. Deixa eu citar Drummond, né? Eita vida besta. Eita vida besta. Drummond falava isso, eita vida besta, meu Deus. Você tem que ter um projeto de vida, né? Pois é. Então, eu e a Aline, quando nós estávamos prestes a ter a Anabela, decidindo, né? Vamos ter filho, não vamos? Vamos ter filho, não vamos? A gente falou, mas para que a gente quer ter filho? Qual o propósito nosso em ter filho? Está faltando alguma coisa aqui dentro de casa? É o filho. Objeto. Não é objeto. Então, o que a gente quer com isso? A gente tem um chamado, a gente tem uma missão de vida e a gente quer transmitir isso para as nossas próximas gerações. E através das nossas filhas, nossa posteridade, isso vai se perpetuar, isso vai alcançar outras pessoas, né? Então a gente precisa responder, ou pelo menos se fazer essa pergunta, nós vamos nos fazer essa pergunta para que a gente
passe a refletir. Nem que a gente não saiba a resposta ainda, mas para que a gente passe a refletir, conversar melhor. Peraí, por que nós dois estamos juntos? O que você está fazendo comigo? Para que a gente está aqui? Né? Então, esse propósito juntos, o diálogo descobrir... tem que haver, e como você falou já até na chamada do programa, com assertividade, né? Com direcionamento, transparência. Né? Agora, às vezes, no namoro, tem muitos casais que não sabem namorar, né, Leandro? Porque, às vezes, as pessoas, depois que casam, que descobrem com quem casaram. Porque não tiveram esse tipo de diálogo no namoro. É verdade. E a gente até orienta os nossos jovens, e onde a gente vai ministrar nossos seminários pelo Brasil afora, desenvolva uma amizade até mesmo antes de desenvolver o romance. Porque às vezes você vai conhecer a pessoa, quando você conhece anteriormente a pessoa e desenvolve uma amizade com eles, vai chegar à seguinte conclusão: puxa vida, nada a ver, eu queria me relacionar de forma amorosa com essa pessoa, mas conheci um pouquinho antes, nem quero. Um jovem chegou para mim com 4 meses de namoro, falando que a namorada dele tinha mudado. Pastor, minha namorada mudou demais, ela era um doce de pessoas, agora só me dá patada. Eu falei assim, mas como assim? Me explica melhor. Quanto tempo antes de namorar vocês se conheciam? Não, pastor, conheci ela num culto de sábado, no outro sábado a gente já estava namorando. Eu falei, é um trouxa, ela sempre foi assim. Você só está descobrindo, você não sabia. Por quê? Não deixou ter esse tempo de amizade, conversa, diálogo. A melhor maneira de você conhecer Deus é falando com Ele, é ouvindo Ele, falando com Ele. A melhor maneira de você conhecer alguém é falando com a pessoa, é ouvindo da pessoa. Aí no namoro só quer ficar de melação? Não vai. E acaba virando um problema, né? Porque tem muita gente que namora, não conversa e pensa, não, quando eu casar, a gente vai ter tempo para conversar. Quando eu casar, vai ter tempo para dialogar. Eu acho que se não conversa antes, você pode ter muitas surpresas desagradáveis aí no casamento, né? Perfeito. Pastor Leandro, tem mais uma pergunta vinda aqui de uma pessoa das ruas aqui. Acho que agora é um homem que faz a pergunta. Vamos ver. Posso ter uma vida social mesmo sem a companhia um do outro? Ué, pergunta interessante, né? Mas olha, isso é muito sério, porque aqui na nossa sociedade, antigamente era só os homens que tinham que jogar o futebol, tinham que fazer isso e aquilo. Agora as mulheres também têm um negócio. É em casa, mas eu tenho que ir com as minhas amigas pro shopping, eu tenho que fazer minha academia. E aí, dá para ter vida social deixando o marido ou a esposa em casa? Como é que é? Claro, eu trago um texto das Escrituras. Como andarão dois juntos se não houver comum acordo? Eu acho que não é assim, você... Mulher, tô saindo aí, onde você vai? Tô indo por aí, vou ter um social com meus amigos. Não é assim. O que vai trazer malefícios para esse relacionamento, você deve excluir da sua vida, mas tem que haver a conversa, o diálogo, para que haja o quê? Uma concordância. Amor, vai ter isso. A Aline esse dia saiu sábado o dia inteiro e eu fiquei com as minhas meninas dentro de casa. Ela foi coisa só para mulheres, então, e tá tudo bem, maravilhoso. Eu e as meninas, ela saiu de casa, falei, filhas, quero anunciar que hoje é o dia da bagunça com o papai, e vamos lá. Mamãe não está em casa. E aí... E tudo bem, quando a Aline chegou, eu abracei, que bom que você chegou, meu amor e tal, e as filhas dela, mamãe chegou e tal, aquela coisa toda. Então, se tem essa concordância, eu acho que tudo tem que ser na base da transparência, na concordância. É claro que você não pode querer viver a vida de solteiro já estando casado. Muita gente faz isso, né? Começa a ficar ressentido. Por que faz isso? Porque quando solteiro não aproveitou o tempo de solteiro. Aí se casa, ai, me casei, mas agora eu quero curtir a vida de solteiro. Filha, essa vida nunca mais vai voltar. Né? E é interessante, eu queria que você me respondesse. Então, pode sim ter uma vida social, né, sendo casado, né, com seus amigos ou com suas amigas, né, no caso das mulheres e tudo mais. Mas e em conjunto? Que programas poderiam, desde que não seja ir para shopping, supermercado, qual a sugestão que você me dá? Porque só Jesus na causa. Como é que você... Jesus... Mas, não, shopping e supermercado são dois lugares que é difícil de andar com a esposa. Tem praia aqui, né? Verdade, rapaz. Ainda mais fazer compra, meu Deus do céu. Eu e a Aline, a gente começou a praticar um pouco mais, que a gente é muito intenso no ministério, então o tempo é bem escasso para muitas outras coisas, mas a gente
decidiu fazer esse tempo de social com amigos. Sim. Então, uma vez por semana, a gente procura, uma vez por semana, combinar com algum amigo de ou irmos na casa deles, ou eles virem até nossa casa, ou nos encontrarmos em algum lugar para a gente conversar e falar da vida, falar das coisas da vida, falar dos tempos, falar de tudo, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.